E atenção, pessoal, mais um episódio de Contatos Insólitos, esse aqui é de número 192, e a temática de hoje é Jesus como arquétipo de individuação. Boa noite, Newton César. Roberto, falar sobre Jesus na Semana Santa... Vem a calhar, né? Seu amigo Jung gostaria da sincronicidade. Caramba, pois é, né, cara? Eu não parei para pensar nisso, né? Que isso aqui eu te passei já faz tempo, né? E uma sequência de problemas para a gente conseguir gravar Contatos Insólitos e coincidiu de bem na Semana Santa o tema, né? Como você bem disse, sincronicidade, né? Vamos lá, né? Vamos embarcar nesse barco aí. Bom, vamos lá. Eu te passei o texto descritivo e, na verdade, isso aqui também foi uma ficha que caiu, obviamente, né? Assistindo uma das entrevistas do Bernardo Kastrup, onde ele menciona a questão da individuação, né? Então, eu acho que assim, não sei se você concorda comigo, Newton, de a gente começar falando sobre, afinal de contas, o que seria individuação, né? Explorar um pouquinho isso, né? E depois aí fazer a transposição para a analogia, aliás, arquétipo, né? Porque também isso também está no título, né? E depois a gente falar sobre as analogias com a vida de Jesus. Tudo bem? Taca-lhe pau. Bom, vamos lá então. O conceito de individuação é muito interessante, inclusive faz parte, né, de Contatos Insólitos. Aqui é um dos episódios, eu não me lembro agora o número que é, né, mas se vocês derem uma pesquisada aí vocês conseguem encontrar. Mas, resumidamente aqui, a individuação é aquele processo que o Jung pontuou de que nós, como seres humanos, o destino da humanidade não é a perfeição, e sim a completude, né? O que seria isso? A ideia de que somos seres fragmentados, possuímos muitas porções inconscientes e o objetivo de vida nosso seria ter, em primeiro lugar, consciência sobre essas partes inconscientes, aceitá-las, integrá-las e transcendê-las, né? Então, o processo de individuação é esse processo onde você vai se reconhecendo dentro de si próprio, vai aumentando o seu campo de conhecimento a respeito de si e vai se tornando um ser cada vez mais completo, né? Isso que seria a individuação. Não sei se você também gostaria de adicionar alguma coisa em relação a isso. Não, o conceito dele em outras tradições dirão, o despertar, o assumir-se, o tomar consciência. Basicamente é isso. Legal. Para não confundir isso com individualização, né? A individuação é outra coisa, né? Você se tornar um ser íntegro, inteiro, né? Isso, um ego funcionando de maneira saudável. Isso, de maneira funcional, né? Muito bem. Bom, e o próprio Jung, ele se viu nesse dilema, né? Através de sofrimento e dor pelos quais ele passou, ele também se viu nesse processo de individuação em busca disso, né? Então, é muito interessante pesquisar sobre isso. Bom, arquétipo também foi um conceito que ele cunhou, né, que é essa ideia de que a natureza ela possui padrões de comportamento, né, que seriam padrões vazios, né, isso é estranho de falar, né, vazios do quê, né? Como se fossem templates de comportamentos que a natureza possui tendências em se manifestar, né? Então, a partir desses arquétipos, dessas tendências primordiais que antecedem a existência material, a vida que conhecemos, ou a natureza, ela se manifesta dessas formas tendenciosas, digamos assim, em relação a certos complexos mentais, né, que antecedem a manifestação física. Também não sei se você gostaria de adicionar em relação a isso. Que transcendem cultura, espaço, tempo, geografia. Muito bem. Comuns à humanidade. Exatamente. Então, como é que a gente faz uma conexão, uma ponte entre uma coisa e outra, né? Vamos lá. Bom, eu acho que assim, lógico que a história de Jesus pode ser interpretada de 1 milhão, aliás, dá para ser interpretada de 8 bilhões de maneiras diferentes, que é a quantidade de pessoas, né, mais ou menos, que nós possuímos no planeta. Lógico que muita gente não é cristã, enfim, mas eu acho que é possível sempre você reinterpretar a história, né? Então, assim, é uma temática que você falou para mim que é polêmica, e eu concordo contigo, mas nos damos ao luxo, né, de especular e de tentar enxergar outros pontos de vista, que essa que é a proposta de Contatos Insólitos, é falar sobre coisas insólitas, coisas que não são muito comuns no dia a dia, no cotidiano das pessoas conversarem ou discutirem, né? Então eu achei interessante fazer essa analogia, porque eu mesmo comecei a fazer e comecei a achar pontos muito interessantes em comum com a própria vida de Jesus, né?
Porque também a gente pode enxergar, da maneira como é mais popularmente aceita, Jesus como uma figura externa, exterior, que não possui uma conexão ou uma relação muito próxima conosco, né? Deus também, externalizamos isso de uma forma muito fácil, né? É uma força muito maior que a nossa, que se encontra fora da gente, em algum lugar, no espaço, no cosmos, seja lá onde for. Mas aqui eu acho interessante a gente estabelecer essa conexão interna, né? Essa conexão e a vida de Jesus como um exemplo, né? Como uma metáfora para a nossa própria jornada interior, a nossa própria jornada enquanto indivíduos, né? Então, partindo desse princípio, que eu também não sei se você concorda, estou dando espaço aqui para você se manifestar. Vamos lá. Então, eu acho que é por aí mesmo. E entrando na parte insólita da discussão, quando eu coloquei lá como resposta que era um tema polêmico, é que eu parto do princípio que nós não vamos falar da vida de Jesus, nós vamos falar da vida mítica que entrou para a história como a vida de Jesus. Por quê? Deixa eu ver que eu faço uma razoada disso. O mito, a lenda diz que Lao Tse caminhava pelas florestas e bosques da China e teve insights e escreveu 81 poemas que se transformaram no Tao Te Ching. Os historiadores dizem que não, ele nunca escreveu nada, foram os discípulos dele que fizeram um arrazoado dos conhecimentos dele e transcreveram aquele 81 textos. Além da história diz que Buda, depois que teve a iluminação na árvore Bodhi, saiu falando um monte de coisas e os seus discípulos memorizaram o que ele dizia e escreveram os vários textos que estão por aí. Os historiadores dizem que não foi bem assim, foi uma arrazoada de pessoas que foram juntando, enfim. O mito diz que Maomé, no ano 310, começou a ouvir Alá, falando para ele de 310 até 332, ele teria escutado todo o Alcorão. E que ele dizia isso para as pessoas. O Alcorão significa, inclusive, acho que é recitação. Então as pessoas ouviram e escreveram. Os historiadores dizem que não foi bem assim. Onde eu quero chegar? Os historiadores dizem que nenhum dos textos escritos sobre Jesus no Novo Testamento foi escrito por alguém que conviveu com ele. Teria sido entre 40 e 80 anos após a morte dele. Então, apesar de ser a pessoa mais importante da civilização ocidental, marcante, sejamos cristãos ou não, temos que... Eu tenho sempre isso lá no meu consciente. É uma história que foi criada. Ele provavelmente foi uma pessoa extraordinária. Existiu, historicamente existiu. Mas fez aqueles milagres, tinha esse poder todo? Provavelmente não. Agora, isso quer dizer que os textos não sejam bons e válidos? Não, os textos do Novo Testamento são absolutamente maravilhosos. Mas algumas coisas a gente forçou a barra. Exemplo, o cristianismo é que deu uma importância singular, e você vai comentar aí, com relação à crucificação. Mas a pena de morte por crucificação acontecia na Grécia 300 anos antes de Jesus. Sim, era muito comum. Bom, não. Mas só esse parâmetro. Mas, já que existe essa história contada, vamos mergulhar, porque eu acho que a maneira como você interpretou, acho que dá pano para a gente fazer uma viagem legal, inclusive fazendo paralelo com a individuação humana, que eu acho que é bem legal. E acho que também, já que você tocou nesse assunto, Newton, eu acho que é importante assim, a gente fazer uma diferenciação também entre o literal e o simbólico, né? Porque isso faz total diferença naquilo que nós estamos fazendo, e não é de hoje, né? Aqui em Contatos Insólitos, que é a questão da interpretação literal, ela precisa e muito superficial, né? Significando que as coisas são aquilo que elas são por si mesmas, e não há nenhum significado transcendente ali envolvido. Ao passo que o símbolo é uma imagem que aponta para uma direção. Na falta de palavras adequadas para expressar uma ideia, uma emoção, um sentimento, uma experiência, se criam imagens, né, que nos remetem a essas coisas que nos escapam a forma de grafia ou a forma conceitual de se expressar aquilo, né? Então, o símbolo é a imagem que aponta para uma direção que se encontra além das palavras. Então, por si só, vai ser sempre limitado e vai depender da nossa capacidade de sair do literal e migrar
né, de forma significativa para o espaço dos símbolos, das imagens, né? Então, tudo aqui que nós vamos abordar não é literal, é simbólico, né? E também aproveito para conversar contigo um pouquinho antes de a gente entrar na questão em si, de que como a nossa sociedade, infelizmente, a nossa sociedade atual, ela menospreza o simbólico, né? E valoriza em demasia o literal, né? Então, a nossa vivência, a nossa interação com o mundo, com as pessoas e com a gente mesmo, ela ficou muito achatada, porque o simbolismo ele nos dá profundidade, né? Ou seja, um objeto aqui ele nunca representa apenas a si próprio, ele indica uma imagem para algo que se encontra além e que não pode ser expressada, né? O que você acha só desse aspecto? Muito legal. O símbolo também convida a um debate, a busca de perspectivas diferentes. E esse momento histórico que a gente está vivendo, muito dogmático, né, muito literal, eclipsa a possibilidade de troca e de respeito e legitimidade de um ponto de vista diferente, de uma alternativa. No momento que todo mundo quer ter razão, porque não ter razão ou ter dúvida é muito incômodo, é como se você estivesse nu em público e impede que a gente possa se relacionar. E o exercício que a gente vai fazer aqui, a gente vai tentar dar outras interpretações, que essa é outra característica legal do símbolo. Outras interpretações para um símbolo que tem já várias interpretações. A gente vai querer mais fundo por um lado, mais à esquerda por outro, e assim por diante. Legitimamente respeitando as possibilidades. Tentando fazer o quê? Tentando enxergar um aspecto de uma figura histórica fundamental para a civilização ocidental e mundial também, de outros pontos de vista que talvez nos permitam enxergar coisas que a gente não poderia enxergar até então. Com certeza. E crescer com isso, né? E se a gente fizesse, então, aquele famoso exercício EC, né? IC, né? EC, né? Por esse viés específico, né? Da individuação, cunhada por Jung, a figura mitológica de Jesus Cristo estivesse simplesmente projetando ali a própria experiência humana aqui encarnada na Terra. Então, vamos começar a trabalhar com isso? Então, por exemplo, né, vamos pegar o nascimento de Jesus, né, que você tem aquele nascimento que traz muito simbolismo também, né, uma figura humilde, né, que nasce de pais humildes em uma condição de pobreza, né. É o primeiro ponto que eu acho que assim, é bastante representativo da maioria dos seres humanos, né? A maioria dos seres humanos, lógico que isso vem mudando ao longo do tempo, né? Hoje eu acho que temos condições materiais que antes eram impossíveis de serem até concebíveis, né? Vivemos hoje de uma forma até mais confortável do que muitos reis e rainhas viveram na Idade Média, por exemplo, né? Muito mais, né? Então, não dá para generalizar. Mas, de uma forma geral, ainda assim, a pobreza ainda é prevalente, né? E a questão das origens humildes, eu ainda acho que é bastante representativa da natureza humana, né? Então, acho que esse é o primeiro aspecto. Você quer falar um pouco sobre isso? Concordo. Temos diminuído como humanidade o número de miseráveis, mas o número de pobres ainda é muito grande, principalmente questão demográfica. As pessoas com menos condições continuam sendo ainda as que mais reproduzem. E é interessante se a gente for comparar, por exemplo, com a história do Buda, né? Porque o Buda ele nasce em berço de ouro, né? É um príncipe. Jesus, embora, né, também a gente pode até de repente fazer um outro episódio, né, das analogias entre Buda e Jesus, ou melhor ainda, em Krishna e Cristo, Krishna e Cristo, esses nomes, né, parecidos, né? Por que tem esses nomes parecidos, né? Há uma razão para isso. Mas, diferentemente de Buda, Jesus nasce humilde. Então, eu acho que acaba sendo um apelo, né, para essa questão de que, olha, isso é para todos, né? Isso vale para todo mundo. Entendeu? Então, não sei se... A mensagem está aí. Essa mensagem, né, se você concorda com isso. Concordo. Bom, temos, obviamente, pela história oficial, né, toda a infância de Jesus é desconhecida, adolescência e a vida adulta, o comecinho da vida adulta ali, não se sabe, né? Existem teorias, coloquei até aqui no texto descritivo, de que Jesus, né, tem até um livro, né, falando sobre isso, que Jesus viveu na Índia, que ele teria ido para a Índia, talvez levado uma vida monástica ali, conversado com vários gurus, e depois ele volta lá,
né, para Jerusalém, volta lá para o Oriente Médio, né, com todas as influências do Oriente, e aí ele começa a pregação a partir daí. Bom, não sabemos, né, como não queremos ser literais também aqui, né, não tem problema. Tem textos apócrifos, mas como o nome diz, apócrifos também, que contam um pouco de alguns momentos da infância dele, mas não foram rechaçados pelo cânone, então nem vale a pena entrar nessa. Então, beleza. Depois, a gente poderia... Eu vou pegar só os pontos chaves, assim, da vida dele, tá? Porque senão a gente não vai ter tempo aqui, né? Já estamos aí com 15 minutos. É impossível de abordar tudo, né? Mas acho que um outro momento bastante significativo, um marco que nós temos na vida dele é o batismo, né? Que a gente poderia interpretar isso como, por exemplo, na vida da gente, quando a gente passa a sentir que fazemos parte de algo muito maior, né? A questão do simbolismo da pomba, né? A aceitação do divino, essa ideia do religar e das nossas primeiras conexões com alguma religião, essa sensação de que, poxa, eu faço parte de algo muito maior do que eu mesmo, né? Então, esse batismo, né? O rio, as águas ali representando, de repente, o aspecto emocional envolvido né, em um processo iniciático, digamos assim, para nos colocar em conexão com algo maior que a gente, né? Então, acho que é bastante representativa essa questão do batismo. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, só para complementar o que você falou, também a ideia de pertencer a uma comunidade e de entrar nessa comunidade por intermédio desse rito por uma pessoa qualificada e reconhecida por essa comunidade. Sim, muito bem. Que também é representativo de uma grande quantidade de pessoas nesse planeta, né? Muito, muito legal. Bom, depois a gente tem o período de tentações no deserto, e isso eu acho bastante emblemático, cara. Eu gostaria de passar um tempinho falando sobre isso, porque os 40 dias no deserto lá me transpassa a ideia do deserto como aquele momento em que você fica isolado da sociedade, em um momento de maior reflexão, quando nós buscamos respostas, mas apartados de toda uma aculturação que nos obriga a seguir em determinada direção. Então, esse isolamento, a questão do deserto e o isolamento, dessa privação dos sentidos, onde o ego é testado, sabe? Me passa muito essa sensação, inclusive em escolas iniciáticas que passam por processos assim também, ou tribos indígenas que você tem aqueles processos de iniciação, né? Por exemplo, na adolescência, onde você passa por dificuldades, ritos de passagem, onde há um objetivo ali de você ter um marco na vida a partir do qual você passa de uma etapa para outra, né? O que você acha dessa acho analogia? Legal. Eu também fiz essa leitura e trazendo a discussão para os momentos atuais, todas as tentações diárias que todos nós temos o tempo inteiro de sair da rota, de sair da linha e elas são constantes o tempo inteiro e invariavelmente caímos, escorregamos em uma ou outra e aprendemos as lições e tocamos o barco, né? Numa sociedade como aquela, bem menor, com mais espaço para poder fazer reflexões, o processo de individuação seria de um jeito. Hoje, mesmo a gente seguindo os mesmos passos, teoricamente, chamam de passos essas etapas que a gente está passando, trazendo para a realidade moderna, a gente está constantemente sendo testado, né? O que era antes o rito de passagem entre a adolescência para a idade adulta, por exemplo, o que aconteceu com o período de adolescência hoje? Yes. Por um lado, antecipou enormemente, no caso de meninas, por exemplo, e em outros casos, estendeu-se de uma maneira tão grande, as pessoas estão vivendo muito mais com os pais, enfim, tá bem complicado. Não digo que é complicado, está bem diferente, adaptado à vida moderna. Mas é interessante aqui, essas etapas continuam presentes, de uma maneira ou de outra. Se a gente conseguir sair do literal, entender o simbólico e os exemplos que estão acontecendo, a gente consegue fazer esses paralelos. E eu concordo contigo que essa ideia da tentação como uma checagem... Checagem vai parecer que é algo proposital, né? Mas, digamos assim, uma forma de desvio do rumo original, hoje em dia é muito mais complicado, né? Porque formas de desvio de nós mesmos abundam não faltam, né? em uma profusão assim cósmica, digamos assim, né? Principalmente por causa disso aqui, né? E curioso, e
desenvolvendo com você, né? Agora, se antes, e na maneira como aconteceu com Jesus e nos outros ritos de passagem, geralmente tem essas tentações, tem uma origem externa, hoje nós mesmos nos causamos as tentações. Com certeza. Os desvios do caminho, as distrações. Mas acho que, né, volta a frisar a importância de estarmos falando sobre um processo interior aqui, né, e não externo. Mas, assim, o interno e o externo se conversam o tempo todo, né? Então, essas coisas realmente fazem sentido, né? E aí, também me passa também... bom, vamos entrar na questão da crucificação, que você falou que é o mais... Não é mais ou menos, mais polêmico, um mas assim, mas antes de entrar lá, eu acho que passar pelas tentações, passar pelas privações no deserto, né, é uma forma de uma briga de braço, né, ou um cabo de guerra entre a vida nos chamando para a cultura, para a distração, pelas conquistas materiais, e, por outro lado, a vida espiritual nos chamamos por um estado mais contemplativo, para buscas mais profundas, significados... Entendeu? Esse conflito, né? E o quanto que nesse processo de individuação Jesus conseguiu vencer essa etapa e não se desviar desse caminho e continuar a sua jornada, né? Mesmo quando se desviasse, exemplo, se ele... Vamos assumir de novo toda a parte simbólica, digamos que aconteceu aquilo. Se ele entra num templo, se irrita, Jesus se irritou. Sim. Com os vendilhões... e supostamente chutou as barracas e as coisas e tal. Teve um comportamento que, para muitas pessoas, diriam, mas como é que você, uma pessoa tão evoluída, poderia passar por esse tipo de coisa? Talvez a mensagem aí seja, eu lido com todos os meus níveis de consciência o tempo inteiro. Sim. E se eu tenho que usar o poder do chakra básico para poder lidar com alguma situação, eu vou lidar conscientemente. Sim. Ele não vai me dominar, ele vai ser o artifício que eu vou usar para lidar com a situação daquele momento. Mas na hora que eu precisar estar com outra pessoa, outra circunstância, a Maria Madalena, a minha atuação vai ser de outro nível, em outro estado, em outra circunstância. Muito bem pensado. E eu concordo. E eu acho que assim faz sentido, porque no processo de individuação não há negação de parte alguma, né? Uhum. É a busca de reintegração de todos os aspectos sem negar nenhum deles e colocando no mesmo grau de importância todos eles. Então, por que não o aspecto mais rude, o aspecto mais visceral, como parte da condição humana, né? Uhum. Então, nada mais natural do que isso. Até para depois, eu reajo, a raiva vem, sobe, eu reajo de uma maneira violenta, depois eu reconheço que talvez não seja a melhor maneira de obter o resultado que eu gostaria, e depois eu peço perdão, remedio, e aprendo com a lição, e toco o barco. Quer coisa mais humana do que isso? Sim. Humana e humilde, né? Bom, entrando na paixão de Cristo, cara, lógico que você tem toda a questão do Calvário, todo o sofrimento e a dor, e lógico que, né, mais uma vez, vamos entrar toda na parte simbólica de toda essa história, né, mitológica de toda essa história, né, que eu acho que a dor e o sofrimento fazem parte da condição humana, não apenas através da visão do cristianismo, né, o próprio budismo também encara isso de frente, né, e acho que outras religiões também, é parte intrínseca de nossa condição, não tem como negar isso, né. Então, o cristianismo, muito consciente, né, disso, de forma mitológica, apresenta também esse sofrimento e essa dor, né, da condição humana pela qual o Cristo passa. E a crucificação em si é cheio de simbolismo aí que eu acho que é importante a gente, de repente, lançar alguns aqui, mas dá para a gente falar, acho que um episódio só sobre isso, né? Você tem o aspecto da cruz, né? Que pode representar aí a questão dos 4 elementos, por exemplo, né? De estarmos aqui numa dimensão tridimensional, mais o tempo, né? Os 3 pontos ali, mais o tempo. Estarmos pregados nessa condição, ou seja, dentro dessa condição humana, cognitiva, sensorial, vocês estão pregados nessa experiência. Ou seja, o que a experiência tem a proporcionar é isso. Não adianta vocês quererem outra coisa, porque a experiência é fixada dessa maneira, né? Não porque é fixada dessa maneira, porque Deus de propósito fez, mas a condição nossa biológica, condição sensorial,
se apresenta dessa maneira. Então, a crucificação pode ser entendida, poderia ser entendida, como a aceitação de que somos carne, sofremos, né? E estamos assim. Por outro lado, é um momento de tensão muito forte, né? E emblemático na vida de Jesus, onde ele, né, se eleva aos céus e pergunta: Deus, por que me abandonastes? Né? Então, há esse conflito entre estar ali, porque a dor e o sofrimento nos ancora no universo material de uma forma extremamente profunda, porque dor, sofrimento nos dá essa perspectiva de, puta, estou aqui encarnado, estou sofrendo, e o senso de realidade, eu acho que ele acaba se aprofundando demais, né? Ao mesmo tempo que há essa tensão de conexão com o divino, né? De você, né, apelar para algo muito maior do que você, até em forma de desespero, né? De pedir ajuda para a sua condição, né? Então, acho que é um momento de tensão ali muito interessante, que simbolicamente todos nós já passamos por isso, né? De uma maneira ou de outra, né? Quem nunca passou por um momento de sofrimento, de depressão profunda, onde você se questiona e questiona, inclusive, o próprio Criador, né? Então, o que você acha desse aspecto? Acho legal. Vou entrar na área insólita, um pouquinho antes lá. O carregar a cruz, né? A via crucis, né? Também é muito simbólico nesse sentido, de que nesses momentos em que a gente está sofrendo, levando o nosso fardo, porque esse sofrimento, eles são vários, em várias das etapas da vida, faz parte do processo de individuação, passar por vários tipos de sofrimento. A gente é levado a confrontá-lo. Como a gente reage é que é o X da questão. No meio dessa jornada, ou em meio a essa jornada, aparecem pessoas que querem ajudar, que nos estendem a mão. Sim. E no meio dessa jornada tem pessoas que pisam na gente. Né? A gente está ruim, vem lá e pisam. Às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente. Elas estão com outras coisas para expiar e estão usando bodes expiatórios. Que essa era a ideia, né? Várias coisas aí. No momento lá da crucificação, ele nega a mãe. Quantos de nós, em alguns momentos, no nosso processo de amadurecimento, negamos as nossas raízes, os nossos pais, a nossa ancestralidade, rompemos, para depois lá na frente descobrirmos que nos comportamos como os nossos pais. Exato. Muito legal. Tem essa parte simbólica também. 2 humanos bandidos ao seu lado, ali, participando de você do mesmo ritual de sacrifício com você, e você olhando e, estamos aqui somos iguais. Né? Democrático o processo. Né? E numa votação com a corintianada, eles não escolheram me livrar. Até me engasguei aqui. Escolheram o meu colega da esquerda. Tem muita simbologia por aí. Outra coisa que é legal, ele passou, de novo, a gente fala como se fosse, eu sempre vou lembrar disso, né? Tá. Teoricamente, ele passou toda essa parte pública dele dizendo que ele e o pai eram a mesma coisa. Né? Nada chegava ao pai senão por intermédio das palavras dele, dos preceitos dele. Neste momento de desespero, que a gente interpreta por desespero, talvez a gente possa dar uma outra interpretação aqui, né? Quando ele diz, puxa, por que me abandonaste? Que tipo de solidão é essa? Talvez ele queira, talvez não, uma das maneiras de a gente interpretar seria essa. Todos nós, nos momentos finais, mesmo que super acompanhados, vamos estar sós conosco mesmo. Sim, por que não? É uma boa interpretação, muito bom. E me faz remeter também a ideia, não tem como não falar disso, né, cara? Meu sobrenome, né? Cruz. Porque, lógico, da maneira como você mencionou, e, cara, isso é fato, né? Cada um carrega a sua própria cruz, né? Eu carrego cruz até no nome. Mas essa ideia, né, do sofrimento ter todas as suas vicissitudes, as suas particularidades, né? Que nenhuma outra pessoa carrega. Né? E aí poderíamos até falar sobre karma, que é um conceito, inclusive, que não faz parte do cânone cristão, mas que dá para perfeitamente ser entendido aí como a cruz que você carrega, né? Que é uma questão sua, que você que tem que resolver, e ninguém vai resolver por você. Então é a cruz que você que vai ter que carregar. É muito legal isso. E outra coisa bem legal, uma armadilha que todos nós caímos. A gente sabe que o outro tem seus sofrimentos, tem as suas cruzes, como nós temos. A gente cai na ilusão de
achar que entende e tem a solução para os problemas do outro. Pois é. E os nossos, não só a gente não consegue resolver, a gente tem muita dificuldade para aceitar conselhos, opiniões, comentários, sugestões, interpretações com relação às nossas sombras, aos nossos problemas, aos nossos sofrimentos. E também tudo isso também é outra coisa interessante que a gente pode falar em um outro momento. Tudo isso é produto do quê? Do grande drama da separatividade. Sim, com certeza. Com certeza. Talvez a principal mensagem que Jesus teria supostamente dito nesses textos que fazem referência a Jesus seria essa. No fundo, somos todos iguais. Aqui, nessas coordenadas espaço-tempo, você tem um nome, você tem um sexo, você tem um roupão. Mas sois todos deuses, também sois deuses. Tá ali a mensagem implícita de que somos o profundo, somos a consciência cósmica. Nessas coordenadas espaço-tempo, separadas. Sim. Mas lá no fundo, para entender isso, se nós estamos aqui sacando isso agora, aos 50, 60 anos, e, detalhe, somos extremamente privilegiados. Com certeza. Perto das 8 bilhões de almas que estão encarnadas no mundo, quantas têm esse tempo para poder discutir sobre isso, estudar sobre isso? Essa mensagem está vindo há 2.000 anos, quando muita gente talvez não pudesse entender, e depois ela foi manipulada. Tá? Mas como essa interpretação que você está dando agora, como um paralelo com o processo de individuação humana, encaixa super bem. Traz muitos aspectos desse molde, desse template que a gente consegue encaixar e expandir. Muito bem. E você falou sobre essa ideia, né, de que somos todos deuses e de que, no momento, nos fracionamos ou nos dissociamos dessa fonte universal. Vale a pena também falar rapidamente sobre o conceito de self também, que é um conceito junguiano, né? Que é essa ideia dessa centelha divina, né? Poder, de alguma maneira, se manifestar encarnando, né? Então, esse self, ele é um ser inteiro, mas no momento que ele encarna, ele passa a ser um ser fracionado, dissociado dessa fonte. Então, toda essa experiência pela qual ele passa, né, que é encarnar aqui, crescer, passar por uma aculturação, se descobrir, e depois, no final da vida, se bem-sucedido, digamos assim, conseguir fazer a individuação, é voltar à fonte original, que é o próprio self, né, que é essa ideia dessa alma, desse espírito, que é mais do que simplesmente o ego, né? Então, a jornada do ego por essa historinha aí, né, se funcional, ele vai conseguir ser um bom tradutor e um bom guia ao longo do caminho. Um ego disfuncional vai fazer você sair desse caminho, vai fazer você desviar, vai fazer você cair nas tentações e você não vai conseguir passar por esse caminho que seria o caminho da individuação. Então, acho que é bom fazer esse paralelo também. E outros também bem interessantes. E não tem problema nenhum. Está no código-fonte da vida aqui que... Faz parte do game. E o game vai reiniciar várias vezes e a gente vai estar brincando aqui. E outra coisa que também me ocorreu hoje, inclusive, mesmo essa ideia do self com S maiúsculo, o Jung faz a distinção entre o self com S maiúsculo e minúsculo. Mesmo essa distinção, se a gente for pensar para valer, a gente também está caindo na armadilha da separatividade. Com certeza. Provavelmente... Numa realidade onde não existe essa separação temporal e espacial, tudo simultânea, não, ele só está vivendo uma experiência, mas ele nós somos o tempo inteiro o self. Nós somos o tempo inteiro o profundo. E isso eu acredito também. E a gente só está... Para não melar, para o jogo ter uma razão de ser, a gente esquece, a gente não sabe. Mesmo quando a gente lembra agora, a gente agora está consciente, a gente está falando disso, a gente trouxe para a consciência. Mas mesmo assim, é muito difícil a gente tirar essa ideia de que eu estou vendo você, eu estou vendo o indivíduo na minha frente. É muito complicado eu ver, olha, eu estou me vendo em você. É fácil de falar, mas é difícil de assimilar. Sim. Mas faz parte dessa jogada, dessas coordenadas de espaço-tempo. É fantástico que esses personagens, Jesus, Lao Tse, Buda, Confúcio, essas pessoas e vários outros que não entraram na parada de sucessos mundiais, mas que tiveram esses insights, enxergaram isso, experimentaram isso e quiseram compartilhar por escritos, por uma série de coisas, e foram limitadas pela limitação do linguajar, da literatura, da cultura e uma série de coisas. Sim, com certeza. Só para terminar, já sei que eu estou falando muito, Imagina. Quantas interpretações diferentes a gente tem dado para os mesmos
textos canônicos em 2026 anos. E todas lícitas. E eu acho, bom, é que a gente vai entrar em outro assunto, né, que também não caiba aqui da forma mais adequada, mas se há perspectivas, ainda que religiões diferenciadas possuem algo que, se você puxar pela raiz, apontam para a mesma direção, há uma conexão com a verdade, né? Porque em diferentes momentos, em diferentes culturas, você consegue reconhecer padrões, porque esses padrões são muito fortes. E sendo muito fortes, a probabilidade de eles estarem vinculados à verdade também é bastante saliente, né? Bom, mas então, que a morte, ocorre a morte, e aí um parênteses aqui, porque já falamos sobre isso também de forma simbólica, que coisa mais intrigante que é a simbologia da morte, né? Que é um ser com capuz e uma foice. Você adora, né? Que poderia ser qualquer símbolo. outra ferramenta, né? Poderia ser, sei lá, uma parafusadeira, poderia ser um martelo, sei lá, uma forca, não sei. Mas é uma foice, cara, que tem essa peculiaridade de você ceifar, né? De recolher, né? De capturar algo, né? Então, a ideia da morte aqui simbolizando, né, não como a vista da forma superficial como nós normalmente vemos, né? Mas como realmente a colheita de algo, né? Então, Jesus também, como qualquer outro ser encarnado, passa por isso, mas eis que então vem a ressurreição, né? Que também carregada de simbolismo aí, né? Que essa ideia de, nesse processo de individuação, muita coisa dentro de nós tem que morrer. Muita coisa. Mas não para uma morte definitiva, para um renascimento logo em seguida, né? Ou seja, a nossa capacidade de se reinventar ao longo da vida, né? Então, a individuação também tem essa propriedade, né? Então, precisamos morrer, né, para que algo novo, para que possamos abrir espaço para algo novo surgir, né? Então, a ressurreição, acho que ela é carregada dessa simbologia. O que você acha desse aspecto? Muito. Essa ideia do renascimento também está em todas as tradições, contada de maneiras diferentes, né? A gente já conversou sobre isso também. As próprias jornadas do herói, que todos nós temos ao longo da vida, e aqueles que estão conscientes têm várias vezes, o que não são senão constantes renascimentos, mortes e renascimentos, morte para aquela pessoa que eu era até agora e o renascimento para a pessoa maior. Eu incluo o que eu tinha antes e transcendo e sou melhor, respeito aquilo que eu trago todas as minhas sombras, tudo aquilo e continuo caminhando, né? Que é a ideia de reintegrar, né? Nunca isolar ou renegar ou esquecer. Não. E o apego ao ego é que nos dá o pânico da morte, o que nos dá o pânico da dissociação e não acreditar na possibilidade do renascimento. Quando a gente parece que quando a gente alcança um nível de consciência determinado, a gente se joga no precipício, sabendo que não tem morte ali, tem um renascimento, a gente vai flutuar de alguma outra maneira. Mas é compreensível, seria de se esperar que, no nível de consciência mais baixo, as pessoas tivessem tanto medo da morte que travam, inclusive, os próprios renascimentos em vida. Sim, com certeza. Quantas pessoas se autossabotam e não se permitem crescer em vida? A pior coisa que pode acontecer com a gente não é morrer, porque isso é o nosso destino final. É levar uma vida insípida. Ou uma ancoragem em apenas um tipo de interpretação a vida inteira, né? E não ser aquela metamorfose ambulante que o Seixas tanto falava, né? Muito bem. Quanto tempo temos? Temos 20 minutos ainda. Então dá para explorar. Aí dá para voltar, dá para fazer bastante coisa. Eu acho que assim, a ressurreição ela acaba sendo bastante significativa e emblemática, e nos traz essa capacidade de enxergar a realidade de uma forma diferenciada, que é o próprio processo iniciático, né? Das tradições ocultistas, passando por processos onde você vai se questionando e você vai mudando essencialmente aquilo que você é, tendo em vista as experiências pelas quais você passa, né? Que seria uma idiotice você continuar do jeito que você era. E aí, depois disso, você tem a ascensão ao céu, né?
que também é bastante simbólico, né? Que é essa ideia dessa ligação com algo muito maior, uma consciência muito mais ampla que a anterior, mas, como você gosta sempre de dizer, ela inclui as demais, ela não é excludente, ela é inclusiva. Então, a ideia de ascensão aos céus, ela não negligencia a matéria, né? Tem aquela questão do corpo glorioso de Jesus, ou seja, não é mais o mesmo tipo de corpo, mas ao mesmo tempo ainda é um corpo, ou seja, é como se você... aquela ideia do despertar clássica do Oriente, onde o despertar não significa que você vai acordar em uma outra realidade. Você vai continuar aqui vivendo da maneira como todos nós vivemos, mas com uma mente expandida, uma consciência muito mais ampliada e um entendimento daquilo que você está fazendo e das coisas que acontecem ao redor muito mais ampliado do que todas as outras pessoas. Então, eu acho que essa ascensão aos céus, ela carrega essa simbologia de que estou ligado ao todo, estou conectado a essa matriz, a essa fonte, mas eu não deixei, ou eu não esqueci da minha parte humana, que é próprio do conceito de individuação, né? Continuo com vocês, O que você acha desse? Acho legal, e essa é uma parte bacana, porque seja qual for, ou seja como for que tenha sido essa materialidade desse corpo, ele foi reconhecido como o dele. Sim, interessante isso. Né? Não, ninguém teve dúvidas, era o dele. Interessante. Independentemente, então, essa ponte eu continuo sendo uma ponte entre o céu e a terra. Antes eu dizia, agora eu estou mostrando. Que você também falou sobre a ponte entre o céu e a terra, que me lembra também uma outra frase emblemática, né, que ele teria dito, né, se a gente for parar para pensar sobre isso, que é a questão eu sou alfa e ômega, né, que é a ideia do self encarnando e depois retornando ao self através do material recolhido, da experiência passada, né, daquela ideia da espiral ascendente. Exato. Né? Uma jornada do herói, nesse caso, as jornadas do herói nossas costumam ser individuais, ou no máximo familiares, ou quando muito no reino e tal. Nós estamos falando da jornada do herói de toda uma civilização humana. Sim, também. De Greenwich para cá, todos nós fomos afetados de uma maneira ou de outra. E como também aquela ideia do Ouroboros, né, da serpente que come da própria cauda, né, e que essa ideia eu não sei se eu vou conseguir falar isso, circumambulation, é uma palavra super difícil em inglês, e em português é circumbulação, eu não sei se é isso. Eu acho que é uma coisa parecida, se não for isso, é isso. Que é a ideia do Jung que está muito... presente na simbologia da mandala, né, que é aquela forma geométrica circular, né, de que o self estaria no centro, né, que é essa parte da essência humana, não humana, a essência universal, digamos assim, e nós vamos sempre nessa ideia da espiral ascendente circulando esse centro, né, de forma que a gente vai sempre estar integrando as coisas, as partes inconscientes nossas, os processos mal resolvidos, as partes que nós não gostamos de nós mesmos, que vão sendo reconhecidas e sendo integradas. Então, essa ideia do círculo, né, e a ideia do nascimento e depois da ascensão aos céus me passa essa ideia de ciclo e fechando com a questão do alfa e do ômega, né, de fazendo esse fechamento que poderia ser encarado como um fechamento de uma encarnação, um fechamento de um ciclo em subdivisões, digamos, dentro de uma encarnação. O que você acha dessa frase muito legal. Emblemática? Tudo isso que você falou e mais. E o que viria depois do ômega? Começa um outro alfa e outro ciclo, em espiral, ascendente, sempre ampliando, incluindo e transcendendo o estado anterior ad infinitum. Né? Tanto é que não fica nenhuma indicação ali de que ele iria para um céu e ficaria lá ao lado de Deus sem fazer nada, olhando só os anjos voando. Não tem nenhuma indicação sobre isso, muito pelo contrário. Dei a lição, mostrei a lição como é que é, vivam. Né? Não precisam passar por todas a via crucis que eu passei e ser crucificado no final. Vivam e lembrem que tem um caminho aí. E também uma ideia também... você chegou a comentar, acho que no texto, e agora talvez a gente não tenha falado,
todo o aspecto espiritual que está embutido na ascensão aos céus também está vinculado à ideia do crescimento individual, transcendendo o quê? A maturidade. Todo mundo que chega à velhice envelhece. Se não morreria jovem, envelhece. Mas não necessariamente amadurece. Sim. A ideia lá é, eu estou indo maduro. Eu passei, aqui as minhas cicatrizes, olha aqui que eu vivi. Vamos viver. Está valendo. E, talvez a mensagem mais legal, independentemente do que vocês façam ou deixem de fazer, nunca deixarão de ser amados. Sim, muito bem, muito bem. E é legal também essa ideia do sacrifício, né? Que também é um conceito bastante deturpado, né? De que, tudo bem, que não necessariamente, e como estamos falando sobre mitologia e símbolos, nada do que estamos falando aqui é literal. Mas o sacrifício também faz parte desse jogo, entre aspas, né? Porque quando você não cai numa tentação, existe uma parte sua que está sendo sacrificada, né? Ou se você cai na tentação e depois retorna, você sacrificou, né, uma parte, ou você caiu na tentação, você volta, se levanta, continua a caminhar, né? Então, assim, eu acho que o sacrifício ele faz parte, porque ou você, em muitos momentos, talvez quando está no início do game, digamos assim, né, você não tem muita experiência em jogar esse jogo, é muito fácil você cair na tentação e se desviar do caminho do objetivo do jogo, digamos assim, né? Que seria a individuação, nesse caso em particular, né? Do episódio inteiro aqui que estamos lidando. Porém, se você jogou mais vezes esse jogo, mais encarnações, digamos assim, você adquire uma certa malícia ao longo do caminho que faz você compreender que vale a pena o sacrifício. Ou seja, de não cair nessas tentações, não desviar do caminho. Já caí várias vezes, já desviei várias vezes. Está na hora, né? Está na hora de eu fazer isso de uma forma diferente. Então, o sacrifício, ele deixa de ter essa conotação negativa, pesada, de pressão, e passa a ser uma justificativa que, não, agora eu vou fazer diferente. Né? Eu quero... eu já passei por aqui. Eu quero seguir um outro caminho agora. Né? Onde a parte espiritual, digamos assim, que em termos de cultura não se alinha muito bem com os padrões mais superficiais do nosso estilo de vida, faria mais sentido, porque não, eu resolvo não ter mídia social, eu resolvo, ao invés de ir para uma festa, ir para um retiro espiritual nesse final de semana, eu resolvo, é a minha cota de sacrifício, mas ele não é pesado, porque eu sei que é um caminho pelo qual eu preciso trilhar. É um chamamento interior que eu preciso seguir. O que você acha desse? Acho legal. Eu ia falar justamente isso. Se existe um chamado e ele é forte o suficiente para com que eu o defina como a bússola através da qual eu vou seguir a minha jornada, a questão vai ser fazer opções. E fazer as opções que me levem o mais proximamente possível a cumprir a minha meta e que me tragam menos problema possível. E uma coisa que me veio na mente, que você estava falando agora, uma das maneiras de a gente aprender a jogar é perder várias vidas do começo. Uma outra, eu estou chutando agora, usando a linguagem de videogame, porque tudo é simbólico. Uma outra é ter a sorte de, no caminho, encontrar alguém que nos aponte o caminho e a gente dar bola para ele. Porque o tempo inteiro a gente está tendo sinalizações de por onde seguir e por onde não seguir. Um livro que cai no colo, um bom professor que fala aquilo, uma ex-namorada que dá um toque. E muitas vezes a gente atropela. Nossa, o ego imaturo, ainda no começo, no estágio da individuação, não está percebendo. Mas se um deles dá a bola e já entra no caminho logo de cara, poxa, passa a ser bem divertido o processo de individuação. Ou, melhor ainda, quando a pessoa percebe que ela está... Talvez seja isso que diferencia as pessoas que se sentem mais felizes desde cedo e levam a vida substancial desde cedo do que outras. Talvez, não que elas tenham menos problemas, é que elas já descobriram uma jornada que elas podem estar, talvez inconscientemente, mas estão fazendo melhores opções nessa direção. Sim, concordo plenamente. E enquanto você estava falando, me ocorreu também um insight que são aquelas coisas que somente o improviso explica, né, cara? Que é o seguinte, temos tempo? Temos ainda 10 minutos. Eu acho que essa história dessa analogia, né,
encarar a vida de Jesus como um arquétipo de individuação, um dos maiores méritos disso é encarar a vida de Jesus como um fator interno individual. E por que isso é importante? Porque, infelizmente, o cristianismo, de forma mais popular, ele pressupõe dessa ideia de que Deus está lá fora. Jesus foi uma figura emblemática, importante. Muitas pessoas acham que Jesus e Deus é a mesma coisa, e no fundo é, mas não só ele, todos nós somos, mas que isso está ali. É alguém para a qual eu vou rezar, é uma experiência que ele passou e eu não vou passar. Bom, então, tivemos um pequeno probleminha aqui de edição, né? Aquelas coisas técnicas, a gente não tem controle nenhum sobre eles. Então, pessoal aí, por favor, não estranha não, numa quebrada na cadência, mas foi um problema técnico aqui do áudio. Então, vamos emendar aqui, tentando dar uma sequência àquilo que a gente gravou, mas no fim não deu para salvar, né? Isso. Então, vamos tentar fazer uma emenda. Certo? Sendo também a emenda sendo transparentes e também a emenda sendo no improviso. Né? Afinal de contas, se a gente fizesse essa emenda de forma robótica, né, sairia do mote da ideia, né, de contatos insólitos. Não seria insólito. Não seria insólito. Mas vamos lá então. Para tentar dar um fechamento, não sei se você concorda comigo, porque, lógico, a gente está falando sobre essa associação, essa perspectiva diferenciada de associar a vida de Jesus, né, com o processo de individuação do Jung. Obviamente, o Jung estava falando sobre um processo internalizado, né, de cada ser humano, mas uma jornada mítica humana pela qual todos nós deveríamos passar, seguindo certos passos que ele foi percebendo ao longo do caminho. Lógico que, muito popularmente falando, e você pode fazer uma leitura das religiões em si, não apenas do cristianismo, mas das religiões em si, de forma gradual, né? Ou seja, desde o entendimento mais raso até um entendimento mais profundo sobre todas essas histórias religiosas, também não poderia ser diferente com o cristianismo, né? Então, eu acho que a forma mais popular de você compreender o cristianismo é justamente de ter essa visão de que Jesus, Cristo, foi essa figura histórica, externa a nós, que não possui nenhuma relação com a minha vida, a não ser a minha devoção que eu devo ter por essa figura, respeitá-la, temê-la, e vai depender também das inúmeras formas de interpretação dentro do cristianismo, né? Então, é muito variado e muito rico, a gente não vai entrar nessa seara. Mas o que eu iria propor para você agora, no final, é como é que a gente pode internalizar esse histórico, né? De forma a perceber que, independentemente disso, né? Não estamos nem aqui tentando anular uma coisa em detrimento de outra, não tem nada a ver. Mas como é que a gente pode absorver isso de forma individual e como é que eu posso introjetar essa ideia de que como é que essa história desse personagem, com todos esses milestones, né, esses pontos de referência, podem me trazer insights internos para a minha vida. Né? Então, acho que essa é a proposta para esse final. O que você acha disso? Como é que você pode me ajudar a construir isso daqui agora no final? Acho uma boa. Eu não sei se eu vou conseguir te ajudar, talvez eu vou complicar. Tudo bem. Por que vem na minha cabeça Beleza, agora? Vamos embora. O que a gente partiu do trabalho do Jung, um gênio, um observador do ser humano nas suas várias facetas, que conseguiu decupar um momento histórico, um personagem histórico, melhor dizendo, e ver a reflexão dele no nosso processo de individuação interior. Gênio. Me ocorreu agora. Pega outro gênio, Joseph Campbell, que foi capaz de identificar mitos que transcendem geografia, tempo, história, religião, idiomas, etc. O que me veio agora é, por um lado, a gente está vendo Jung partindo do princípio da figura de Jesus e fazendo essa transposição com o nosso lado interior e a jornada que a gente segue. E se não foi ao contrário? Exemplo, pessoas que há 2000 anos, que foram capazes de entender mais ou menos, não só 2000 anos, mas na construção do cristianismo, foram capazes de entender mais ou menos como é esse processo de individuação, como é mais ou menos esse processo que a gente se transforma aqui, e foram moldando a história da vida de Jesus a um desenvolvimento ideal.
Entendi. Ou seja, você está fazendo o caminho contrário, que de repente, como a história pode ter sido moldada para encaixar nessa ideia da individuação. Olha, Me tudo é ocorreu possível. agora, né? Tudo é possível. Não seria... Mas seria interessante, porque mesmo assim, essa moldagem, ainda que não esteja encaminhando para a verdade a respeito sobre o aspecto histórico, mitologicamente deve ter alguma razão, né? Ou seja, é até difícil, né, você conseguir expressar isso, mas mitologicamente, para mim, pelo menos, significa o seguinte: há uma verdade nos bastidores. Que é mais difícil de você expor em palavras e você colocar de forma textual, mas você sente que é nessa direção. Então, talvez essa moldagem possa ter seguido esses critérios. Talvez, né? Talvez. Mas eu acho que, assim, todo esse histórico de nascimento, né? Tentando voltar, né, à história de Jesus propriamente dita, de nascimento, o primeiro marco ali, do batismo, né, representando a nossa conexão com os ritos de passagem, por exemplo, né? Depois, encarando a sociedade com todas as suas injustiças, passando por privações, momentos, né, no deserto, por exemplo, de tentações, por exemplo, né? E até o sofrimento extremo, né, para que você alcance a transcendência. Lógico que, resumindo em demasia, todos nós passamos mais cedo ou mais tarde. Há pessoas que, de repente, não passar por tudo isso, né? A gente pode até incluir a questão do karma aí também, né, de cada pessoa, que, de repente, faça com que certas pessoas se privem de muitas experiências, mas que talvez nessa vida elas até consigam adiar isso, mas em uma outra encarnação, inevitavelmente, esse processo ele vai ter que cobrar o seu preço, né, de alguma maneira, faz a gente realmente ser bastante humildes assim, para repensar e reinterpretar, que eu acho que é o mais bonito, o Newton, que é a capacidade nossa de fazer releituras. Né? Porque o mundo é mundo desde que, né, nascemos, estamos aqui, ele não muda. O que muda é a nossa capacidade de rever, reler tudo que está ao nosso redor. Então, acho isso fantástico. Não fechar, mas colocar mais possibilidades nessa história tão contada, né, e tão disseminada, digamos, e não fechar as portas para derrubar esses muros para que outras interpretações venham, só enriquece a história e não é desrespeito de forma alguma, né? Muito pelo contrário, é uma forma de enriquecer ainda mais a história e dar mais importância para ela. E, se não me engano, essa foi um dos aspectos que a gente colocou no final lá, que foi cortado e a gente conseguiu retomar aqui. Era perder essa vergonha de se permitir reinterpretar à luz de novos conhecimentos, novas perspectivas, novas informações e engrandecer a história, não apequená-la. Exato, muito bom. Outra coisa também que me ocorreu é todas as grandes tradições religiosas ou espirituais, elas parecem que têm o aspecto esotérico e exotérico. E o exotérico para fora, ele tende a ser dogmático, ele tende a ser persuasivo, ele tende a ser unidirecional, de cima para baixo. E o aspecto esotérico é para aqueles poucos que entenderam a mensagem, que estão a fim de ir mais fundo. As pessoas que transitam na área do cristianismo esotérico dizem que a história, a vivência de Jesus é muito mais rica. O verdadeiro cristianismo é muito mais rico do que esse exposto colocado por mundo inteiro. Inclusive, uma das questões que você colocou, acho que no nosso último papo, que agora vai dar tempo de corrigir, era você chegou a questionar quantas pessoas no mundo podiam ser cristãs e tal. Tá. É questão de bilhões, é de 1,7 bilhão a 2,1, dependendo do número de pessoas. Então, nós estamos falando de 10% da população mundial, é muita coisa, 10%, 20%. Muito praticantes, pouco praticantes, essa a questão não é. Continua sendo a figura mais emblemática dessa civilização ocidental, independentemente de como a gente vai interpretá-lo, aceitá-lo ou não. Eu acho que justamente por ter essa penetrabilidade na visão ocidental, que eu acho que acaba sendo importante de entender o porquê, né? Ou seja, por que tem essa adesão tão grande, né?
por mais que a gente saiba que existem zilhões de distorções da história original, o fato de haver essa penetrabilidade significa que ressoa, de alguma maneira, com a vida, o estilo de vida nosso ocidental, né? Há um reconhecimento ali, mesmo de forma inconsciente, né? De que há ali uma validade que é importante de se manter e perpetuar, digamos assim. E aí, a contrapartida, 1,5 bilhão de muçulmanos que se veem refletidos em Maomé, na figura de Maomé, que por coincidência supostamente recebeu a recitação, esse é o Corão, a recitação do anjo Gabriel, que foi o mesmo Gabriel que parece que depois ele subiu no ranking, virou arcanjo, que falou com José e Maria e preparou o terreno para Jesus vir. Então, essas coisas se perderam. As diferenças a gente fez aqui depois da estruturação das religiões. Mas alguma coisa estava acontecendo ali. 1,5 bilhão de pessoas reconhecem muçulmanos e também deve ter uma legitimidade ali, sim, como uma quantidade imensa de budistas também e assim por diante. Reconhecer a legitimidade e reconhecer que são complementos. Mostra até, comprova aquilo que a gente sempre conversa aqui. A realidade é muito mais rica e insondável do que a gente imagina. E é compreensível que ela seja picotada no mosaico, porque algumas pessoas tiveram acesso a algumas experiências, mas não tiveram acesso ao todo. E esse é o grande perigo nosso, né? Deixa eu ver, temos tempo? Bom, eu nem lembro agora qual foi a contagem. Eu acho que deve ter dado. Mas assim, só para finalizar essa questão do recorte, né, dessa picotagem que você mencionou, de fato, eu acho que dá até para a gente fazer até um episódio falando sobre isso, que é aquela ideia da metáfora do elefante, inclusive, né, no livro Os Semedores de Vida, né? Enxergamos o mundo de forma picotada. E o que é pior, além de enxergarmos eles de forma picotada, esse fragmento, ele é filtrado pela nossa individualidade, pelo nosso ego, pelos nossos vieses, pelas nossas idiosincrasias. Então, assim, você sendo a referência, acho que no próximo episódio a gente vai abordar isso também, né? No próximo, enfim, não sei. Vamos falar sobre isso mais para frente. De que forma que é tão importante a gente construir isso em conjunto, porque essa ideia de autossuficiência para entender a realidade, para enxergar a realidade, jamais vai ser alcançada, né? É completamente ilusória. Precisamos um dos outros para construir esse elefante, né? Saber que ele existe e, a partir daí, fazer dessa realidade algo diferente. A partir do individual e da minha visão, encarando ela como absoluta, aí ferrou, não tem por onde. Esse é um dos problemas que nos fizeram chegar ao ponto que a gente está hoje, de falta de comunicabilidade e capacidade de trocar ideias, né? Bom, é isso então, Nitão. Então é isso. Muito obrigado por mais um episódio de Contatos Insólitos. Conseguimos fazer essa emenda e até o próximo episódio. Muito obrigado. Beleza. Falou.